O que realmente pensa um homem quando você silencia e não manda mensagens? Você já se perguntou o que realmente passa pela cabeça dele quando você simplesmente para de dar atenção? Quando você não manda mais aquelas mensagens de bom dia, quando você não procura mais saber como foi o dia dele, quando você silencia completamente. Hoje vamos explorar esse processo psicológico através da perspectiva do famoso psicanalista Carl Jung, que nos ensina sobre os arquétipos e a psique humana. Jung dizia que dentro de cada homem existe uma dualidade constante entre diferentes aspectos da personalidade. E é exatamente isso que acontece quando você silencia. A primeira coisa que acontece na cabeça desse homem é uma confusão total. Ele fica completamente perdido, sem entender o que está acontecendo. O que confusão é essa? Que loucura é essa? Ela demonstrava interesse, ela estava na minha mão, eu achei que dominava a situação. Eu sou o bonitão, todas as mulheres se interessam por mim, porque essa não está fazendo isso? O que aconteceu com essa mulher que de uma hora para outra não é mais a mesma coisa? Carl Jung explicava que o ego masculino é construído sobre uma base de competência e controle. Quando esse controle é questionado, quando a realidade não corresponde à autoimagem que ele tem de si mesmo, surge o que Jung chamava de ferida narcísica. O homem começa a questionar: alguma coisa aqui está errada. Como assim logo eu, o bonitão da academia e o cara que se acha? De repente estou aqui diante de uma situação que não consigo controlar. Nesse momento surge uma confusão emocional tremenda. Ele não vai correr atrás imediatamente porque o ego dele está falando mais alto. Ele pensa, ela pode estar fazendo um joguinho, ela quer se valorizar, ela quer que eu me humilhe. Jung descrevia esse conflito interno como a batalha entre diferentes aspectos da psique. É como se houvesse um diabinho e um anjinho dentro dele, os dois lados falando ao mesmo tempo. O diabinho diz: ela quer te manipular, ela quer isso, ela quer você correndo atrás dela. Não faz isso, você é o gato. O anjinho responde: não, não é bem assim. De repente ela quer atenção, ela quer saber se você se importa. E aí o cara fica nessa confusão emocional, nessa confusão mental, nessa guerra interna e vai começando a pensar mais na situação. Está vendo como é importante quando você para de correr atrás? Quando você para de dar para ele muita serenidade, muito espaço na sua vida, muita importância. Quando você tira esse homem da zona de conforto dele, ele começa a ficar confuso. E quando um homem começa a ficar confuso e nota que você não está ali correndo atrás mais, que você está silenciosa, que você está mais na sua, esse cara começa a ficar, pela primeira vez, inseguro. Jung falava sobre a sombra, aquela parte da personalidade que preferimos não reconhecer. Para muitos homens, a insegurança é parte da sombra. Eles preferem projetar uma imagem de confiança e controle, mas quando você silencia, essa sombra começa a emergir. Começa a gerar uma certa insegurança, sabe? Do tipo, cara, o que realmente está acontecendo? Já passou do tempo dela me dar um oi? Já está passando do tempo dela me procurar? Já está passando do tempo da gente conversar? Já está claro que alguma coisa aqui não está certa. Essa insegurança na cabeça desse homem começa a abrir espaço para que muitas outras coisas possam nascer ali. E esse nascer é medo. Medo de perder, medo de ser trocado, medo de ser esquecido. O medo começa a brotar na cabeça dele. Mas aqui está o interessante. Ele ainda tem o orgulho. Jung dizia que o orgulho é uma defesa do ego contra a vulnerabilidade. Então, do orgulho, ele ainda acha que você vai procurá-lo porque esse homem ainda tem aquela coisa de dizer: eu sou o cara. Você pode estar pensando, mas denominador em comum, ele não vai pensar que eu tenho outro. Calma, segura aí,
que daqui a pouco eu vou te falar se ele vai ou não pensar isso, porque agora, nesse momento, você está gerando insegurança. É importante que você tire ele da zona de conforto. Essa insegurança é a chave para que tudo possa acontecer daqui a pouco. Sem gerar essa insegurança, esse desconforto, essa confusão emocional, você não chega a atingir os próximos passos, que são fundamentais. Antes de continuar, um beijo para você que está chegando agora. Se inscreva no canal, eu preciso muito de vocês comigo. Eu não tenho vergonha de dizer que preciso mesmo. Muitas de vocês só assistem e vão embora. E você corre o risco de nunca mais me ver, né? Porque vai saber se vão recomendar para você. Assim você já está comigo e eu tenho certeza que você vai gostar. Agora vamos ao próximo passo. Depois da confusão mental, depois da insegurança, nesse terceiro passo ele começa a pensar, pela primeira vez, que você tem alguém. Logo após bater a insegurança, bater o machão dizendo que não vai correr atrás, ele começa a pensar que está perdendo você. Ele começa a achar que você está, de repente, saindo com as amigas, de repente conhecendo alguém nas redes sociais, de repente você perdeu o interesse nele. Jung explicava que nossa mente cria narrativas para dar sentido ao que não entendemos. Quando um homem não consegue explicar seu silêncio, ele cria histórias. E a primeira história que ele cria não é necessariamente sobre outro homem. Ele pensa, ela deve ter perdido o interesse em mim. Deve ter pensado assim, desisti do cara, acho que o Dagoberto não é mais o cara para mim. O Dagoberto deixou de ser interessante, deixou de ser atraente, deixou de me chamar a atenção e simplesmente eu estou perdendo o meu interesse. Aqui, eu quero que você leve em consideração algo muito importante. Quando um homem começa a achar que você perdeu o interesse, é bem diferente de simplesmente achar que você tem outro. Ele pode ir num momento junto a esse combo de tentar descobrir, achar também que há outro homem, mas não é o forte ainda no início. No início, ele começa achando que você perdeu o interesse por influência das melhores amigas, por influência da família, porque você está afim demais de cuidar do seu trabalho, da sua vida, das suas coisas, e que realmente você está num momento mais focada em si mesma. Aqui é uma diferença tremenda. É uma diferença gigante entre água e vinho. Então, nesse primeiro momento, ele começa a achar que muitas coisas podem ser, inclusive outras possibilidades, que você realmente está doente, que você realmente não está feliz, que você não está bem. Não é somente o fato de que, simplesmente é outro cara. Mas logo a seguir, quando ele começa a ter esse pensamento sobre outras possibilidades, cai no colo dele a possibilidade de ter outro cara mandando cantada no ouvido da deusa. Nesse momento, quando o cara pensa isso, é naquele momento em que ele olha para ele e fala, não pode ser ainda, é jogo, ela está jogando. Jung tinha um conceito fascinante chamado ânima, a parte feminina inconsciente da psique masculina. Quando um homem está lidando com uma mulher que silencia, sua ânima é ativada, e ele começa a projetar nela todas as suas fantasias e medos sobre o feminino. Ele dá mais um tempinho esperando que você esteja jogando, mas quando ele percebe que você está firme, silenciosa, quando percebe que você não está mandando mensagem, no máximo respondendo às mensagens dele de forma educada, mas distante, começa a brotar essa possibilidade. Cara, mas quem é esse cara? Por quê? De onde surgiu? Será que é isso mesmo? Aí ele vai conversar com o amigo, vai conversar com os amigos mais chegados. Ele começa a dar aquela coisa de impaciência, de nostalgia, lembrando as coisas boas que vocês viveram juntos. Cara, era tão simples se ele fosse atrás e conversasse contigo. Mas não. Ele é muito macho, muito machão para ir atrás de você. Ele não quer ir atrás de você nesse momento. Só que ele começa a achar que você pode estar saindo com outra pessoa.
Ele pode achar também que você até já esteja ficando com outra pessoa, não só imaginando que tem alguém conversando no seu ouvido, mas que vocês já estejam numa relação mais íntima. Nesse momento é que ele fica totalmente impaciente e ele dá o próximo passo, a investigação. Disfarçadamente, ele começa a circular pela sua página nas redes sociais. É quando você percebe que esse homem é o primeiro a ver os seus stories. Ele não puxa assunto, mas é um dos primeiros que vê story. Jung falava sobre os complexos, grupos de ideias carregadas emocionalmente que funcionam de forma autônoma na psique. Quando um homem desenvolve um complexo em relação a uma mulher, ele perde parte do controle consciente sobre seus comportamentos. Ele vira aquele cara que vê os seus posts, tem uns até mesmo que curtem alguma coisa para mostrar. Opa, tô aqui, só para querer chamar atenção. Ele tenta ver se você comenta, adiciona outros homens, se tem alguém que você trata diferenciado. Não pense você que é somente a mulher que gasta mais tempo fazendo isso, ou a grande maioria das mulheres. O homem também faz. Porque quando o homem está interessado, quando ele está cafado que alguma coisa está acontecendo, ele vai lá dar um confere. E é nesse momento que o homem fica mais sensível, e aí vai atrás. Então, quando esse homem começa a investigar a sua história, investigar o que você está fazendo, isso e aquilo, saiba que nesse momento ele está investigando para ver se há um outro cara, se há ali um concorrente, se alguma coisa está errada no reino dele. Aí, meu amor, vem o finalmente, que é a hora em que ele vai começar a dar uma geral perto do seu trabalho. Você trabalha no shopping? Ele dá uma volta pelo shopping. Você frequenta um lugar na praia? Ele dá uma passada lá por perto. A academia que ele fazia de manhã, ele vai dar uma volta lá tardinha, que é no seu horário. Jung identificava vários arquétipos universais, e um dos mais primitivos no homem é o arquétipo do caçador. Quando um homem sente que está perdendo a presa, esse arquétipo ancestral é ativado, e ele começa a demonstrar comportamentos de rastreamento e perseguição. Ele começa a fazer coisas que não fazia para parecer que é natural. Você está no show ali de Gustavo Lima, na baladinha sertaneja, ele nem gosta de sertanejo, mas aparece no meio do show. Você vê ele de longe e pensa, mas por que ele está lá? Porque ele quer ver se você está com alguém. Antes de chegar em você, ele quer saber se você está com alguém. É o machão investigando. É o ego dele ainda tentando manter o controle da situação. Mas o que acontece se ele vê que você está fazendo sua vida, está se divertindo, saindo com as amigas, que você não necessita dele, que você não precisa dele, que ele não serve para nada e que você é feliz sem esse cara? Aqui acontece algo que Jung chamava de individuação. O processo pelo qual uma pessoa se torna consciente de aspectos inconscientes de si mesma e integra essas partes na personalidade consciente. Ele começa a entrar no desespero, que é a hora em que esse homem vai bater na sua porta e vai comer na sua mão. Por quê? Porque você foi forte, você foi firme até o final. Jung dizia que só através da confrontação com nossa sombra, com nossos medos e inseguranças, é que podemos crescer como seres humanos. Quando você silencia, você força esse homem a confrontar sua sombra, a lidar com seus medos de abandono, de rejeição, de não ser suficiente. Escreva aqui nos comentários, denominador incomum. Eu fiquei até o final, só para eu saber se você é guerreira, para pegar aqui o passo a passo. Eu fiquei até o final. Eu quero saber quem são as minhas guerreiras. Presta atenção. Ele vai procurar você. Ele vai dar desculpas. Alguns vão com aquela velha máxima que é: e aí, não fala com os pobres? Ai, eu não te procurei porque achei que você não falava com os mortos. Não fala. Tá rica. Não fala com o pobre. Vai vir com esses chaveco, com esses mimimi. Mas deixa rolar. Faz de conta que você não está nem aí. Nossa, não tô na correria trabalhando e tal.
trata bem, conversa bem, na boa, sem estresse, sem nada. E deixa ele saber por que ele está aparecendo. Jung ensinava que a verdadeira maturidade emocional vem quando conseguimos integrar todos os aspectos de nossa personalidade, incluindo aqueles que preferimos negar. Quando um homem finalmente procura você após esse processo, ele está passando por essa integração. Vamos falar agora sobre por que essa estratégia funciona tão bem do ponto de vista psicológico. Carl Jung descobriu que os homens possuem o que ele chamava de ânima, a parte feminina inconsciente da psique masculina. Quando uma mulher silencia, ela ativa essa ânima de forma poderosa. O silêncio feminino desperta no homem arquétipos primitivos. Ele começa a experimentar o que Jung chamava de complexo materno, uma mistura de admiração, medo e desejo em relação ao feminino. A mulher que silencia se torna misteriosa, poderosa e inatingível. Isso acontece porque, historicamente, o homem sempre foi o caçador, o provedor, aquele que busca e conquista. Quando você inverte essa dinâmica e se torna inatingível, você mexe com algo muito profundo na psique masculina. Você ativa o que Jung chamava de arquétipo da grande mãe. A mulher que tem o poder de dar ou negar, de acolher ou rejeitar. Jung identificava várias fases no processo de individuação masculina. E quando você silencia, você força o homem a passar por essas fases de forma acelerada. Primeira fase, a persona. Inicialmente, ele tenta manter sua máscara social, seu eu público. Eu sou o cara, eu sou o bonitão, todas querem ficar comigo. Essa é a persona, a máscara que ele usa para se proteger. Segunda fase, a sombra. Quando você não responde como esperado, a sombra dele começa a emergir. Todas as inseguranças, medos e vulnerabilidades que ele esconde começam a vir à tona. E se eu não for tão especial assim? E se ela realmente não se importa comigo? Terceira fase, a ânima. Ele começa a projetar em você características da ânima. Você se torna a mulher misteriosa, a deusa inalcançável, a grande mãe que pode nutrir ou destruir. Nessa fase, ele começa a idealizar você de forma quase obsessiva. Quarta fase, o self. Finalmente, se ele conseguir integrar todas essas experiências, ele chega a uma compreensão mais madura de si mesmo e do relacionamento. É quando ele realmente procura você, não mais pelo ego, mas por uma necessidade genuína de conexão. Jung estava à frente de seu tempo, e a neurociência moderna confirma muitas de suas teorias. Quando você silencia, você ativa no cérebro masculino o que os neurocientistas chamam de sistema de recompensa intermitente. É o mesmo sistema que torna os jogos de cassino tão viciantes. Quando você não sabe quando vai receber a próxima dose de atenção, seu cérebro libera mais dopamina do que se você recebesse atenção constantemente. É por isso que ele fica viciado em você quando você se torna imprevisível. Além disso, o silêncio ativa a amígdala cerebral, a região responsável pelo medo e pela ansiedade. Quando ele não consegue prever seu comportamento, o cérebro interpreta isso como uma potencial ameaça, ativando sistemas de alerta. É por isso que ele fica tão obcecado, tentando entender o que você está pensando. Capítulo 12. O poder transformador do feminino sagrado. Jung falava sobre o feminino sagrado, aquele aspecto da feminilidade que é ao mesmo tempo criador e destruidor, nutritivo e devastador. Quando você silencia, você acessa esse poder ancestral. Você não está apenas fazendo joguinho, você está se conectando com uma força arquetípica que as mulheres possuem há milênios. É o poder da esfinge, que propõe enigmas. É o poder de Afrodite, que desperta paixões. É o poder de Artemis, que permanece indomável.
Esse poder não é sobre manipulação, é sobre autorrespeito, sobre valorização própria, sobre entender que você é um prêmio que precisa ser conquistado, não uma consolação que está sempre disponível. Assim como a luz do dia, o cara vai te procurar. Por quê? Porque se ele gosta de você, se ele tem interesse genuíno, ele vai vencer o machismo, o orgulho e vai bater na sua porta. Mas aqui está o importante. Quando ele procurar você, ele não vai mais ser o mesmo homem. Ele vai ser um homem que passou por um processo de transformação, que foi forçado a olhar para dentro de si mesmo, que teve que confrontar suas inseguranças e medos. Jung dizia que os momentos de crise são oportunidades de crescimento. Quando você silencia, você cria uma crise na vida dele. Uma crise que o força a evoluir ou a se revelar como realmente é. Se ele for um homem maduro, ele vai usar essa crise para crescer. Se ele for imaturo, ele vai tentar usar táticas de manipulação ou vai simplesmente desistir. Em ambos os casos, você ganha. Ou você consegue um homem melhor, ou você se livra de um homem que não valia a pena. O silêncio é uma forma de alquimia emocional. Assim como os alquimistas medievais tentavam transformar metais comuns em ouro, você está transformando uma dinâmica comum em algo precioso. Quando você silencia, você não está sendo cruel ou manipuladora. Você está sendo uma mulher que conhece seu valor, que entende que sua energia é preciosa e que não pode ser desperdiçada com quem não a valoriza. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se manifesta em nossas vidas como destino. Quando você silencia, você força esse homem a se tornar consciente de seus sentimentos, de seus medos, de suas verdadeiras intenções. E aí, o resto da história, como ele vai reagir, como vocês vão se relacionar daqui para frente. Isso eu conto nos próximos vídeos. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado por ficar comigo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Vem comigo. Te explico. Meu nome é Denominador em Comum. Um grande beijo, amor e paz. Lembre-se, deixe seu comentário. Eu fiquei até o final para eu saber que você é uma guerreira de verdade.